Aqui estamos para a nossa aula número 5. Veja o que eu trago para você no início. Trata-se de uma prova recente, uma prova do TRE do Ceará. Na tela. Prova do TRE do Ceará. Essa prova foi aplicada em janeiro de 2012. E a prova traz o seguinte tema. Tema, 2 pontos, não ponto e vírgula, 2 pontos. As desigualdades econômicas e os movimentos sociais. As desigualdades econômicas e os movimentos sociais. Qual é a proposta da comissão? Redigir um texto dissertativo argumentativo. Essa prova foi realizada pela FCC, Fundação Carlos Chagas. E agora na tela você tem uma redação realizada por um candidato. Introdução. A Constituição Federativa do Brasil, em artigo específico, dispõe sobre os objetivos fundamentais do Brasil. E dentre eles, há construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a fome, pobreza e marginalização. Apesar disso, observa-se na realidade brasileira o contrário. Disso resulta a importância de reações sociais para que sejam percebidas por todos as garantias constitucionais. E aqui você tem um desenvolvimento 1, o primeiro desenvolvimento da redação do candidato. Primeiro parágrafo, portanto, desenvolvimento. Eu pus no final da tela, desenvolvimento 1, está vendo? Embora o brasileiro, sobretudo o nordestino, perceba uma melhoria na qualidade de vida devido às diversas políticas sociais e obras de infraestrutura, a renda de grandes empresas, a instalação de portos, como o de Suape, em Pernambuco, além das agências de fomento, como Sudene, Sudam, dentre outras, ainda há a convivência muito próxima de extremos de pobreza e riqueza. Isso faz com que a sociedade não seja livre, tampouco justa, pois com as desigualdades vem a pobreza e a marginalização do indivíduo, e esses motivos o leva, muitas vezes, a se envolver com a criminalidade, gerando, por sua vez, desequilíbrio para todos. Segundo desenvolvimento. Assim, é o segundo parágrafo do desenvolvimento. Assim, a sociedade deve se inserir nas decisões políticas do país, fiscalizando as instituições para o bem comum. Por exemplo, o controle social do exercício das funções dos poderes executivo, cuja meta deve estar alinhada ao bem-estar coletivo, legislativo, a fim de que fiscalize de forma imparcial e legisle ao encontro do interesse nacional, e o judiciário para prolatar decisões cujo teor pacifique as relações sociais, obedece ao parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, quando dispõe que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio de representantes. Esse dispositivo legitima os movimentos sociais a pleitearem melhores condições de vida àqueles a quem foi constitucionalmente outorgado poder para realizar o interesse do bem comum. E agora vamos para a conclusão da redação do candidato. Por isso, a sociedade não deve apenas perceber os males sociais com os quais deve lidar. É preciso mais. Impende cobrar dos seus representantes posições eficientes, a fim de que todos tenham oportunidades para ser garantido o respeito e a dignidade da população.
E aí eu pus a observação, na terceira linha, impende. É o verbo impender, que é o mesmo, segundo Weiss, dicionário de Weiss, caber, cumprir, ser preciso. Essa redação, amigo online, ela teve a seguinte correção pela Fundação Carlos Chagas. Quanto ao conteúdo, foi dividido em 3 itens: conteúdo, estrutura e expressão. As notas em vermelho são as notas adquiridas por quem fez a redação. No conteúdo, tirou 3,5 e a nota máxima seria 4. Na estrutura, tirou 2,5 e a nota máxima seria 3. E na expressão, tirou 2,5 e a nota máxima seria 3. Okay? Na tela que segue, vocês têm notas sobre a redação apresentada pelo candidato ou pela candidata. Não quero eu identificar a pessoa, obviamente. Tá? Pode ter sido um candidato que fez a prova, pode ter sido uma candidata. Mas a prova foi realizada, sem dúvida, e vocês têm aí, obviamente, o texto apresentado. Agora, vejam só. Quero eu, agora, fazer observações sobre o texto que a candidata apresentou. Tá? Eu vou fazer a devida observação. Tá? Veja que houve erros. Eu comecei a sinalizar usando a cor vermelha. Faltou o acento indicativo de crase. Houve erro também de concordância. Então vamos procurar observar a redação agora e começar a sugerir algumas mudanças, para que, claro, as notas máximas nos 3 quesitos sejam alcançadas. Ok? Vamos lá? Na tela. Vamos pegar a redação, a introdução. O que é que eu tenho a dizer da introdução? Está aí a introdução da pessoa que fez a redação, né? A Constituição Federal, né? Está lembrado do tema, né? A estrutura econômica. Vamos ver o tema mais uma vez. Deixa eu levar você ao tema. Está aqui o tema. As desigualdades econômicas e os movimentos sociais. Fica isso na cabeça, as desigualdades econômicas e os movimentos sociais. Olha, esse tipo de tema, vamos começar logo observando uma coisa. Do mesmo jeito que em língua portuguesa você diz que existe sujeito simples e existe sujeito composto. Sujeito simples, o menino caiu. O menino caiu. Sujeito composto, o menino e a menina caíram. Núcleos, o menino caiu, menino. Núcleos, o menino e a menina caíram, menino, menina. Se você levar esse conhecimento básico sobre a língua portuguesa para o tema, veja o tema. As desigualdades econômicas e os movimentos sociais. Você diria que você está diante de um tema composto. Concorda? Você tem um tema composto. Existem 2 ideias, 2 referenciações. Desigualdades econômicas, o núcleo de desigualdade. E movimentos sociais. Ok? Então, existem 2 conteúdos ideativos, 2 referenciações. Então, você tem que observar isso aí e trabalhar esses 2 referentes. Cuidado, você tem que dar uma hierarquia maior a um em relação ao outro. Lembra? O seu texto tem que trazer essa interação temática. Outro aspecto. Qual é a imbricação ou qual é a estrutura sistêmica que há entre essas 2 referenciações? Isso tem que ser trabalhado. Bem, indo para a introdução, você tem a Constituição Federal do Brasil, em artigo específico, dispõe sobre os objetivos fundamentais do Brasil. E dentre eles, há construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a fome, pobreza e marginalização. Bem, apesar disso, olha a pessoa já trazendo uma articulação. Apesar disso, observa-se, na realidade brasileira,
o contrário. Disso resulta a importância de reações sociais para que sejam percebidas todas as garantias constitucionais. Ora, foi muito oportuna a maneira como a pessoa apresentou a sua introdução. Por quê? Por uma razão muito simples. Quando ele ou ela diz, apesar disso, observa-se na realidade brasileira o contrário, disso resulta a importância de reações sociais, e o tema trouxe movimentos sociais. Não é isso? Todo o tema apresentado pelas comissões, por se tratar de uma redação para concurso público, você deve buscar o tema na Constituição Federal Brasileira. E, obviamente, procurar também um tema em determinadas leis específicas, entre as N veredas do direito. Se o tema nos levar para o direito tributário, vá ao direito tributário. Se o tema nos levar para o quê? Trouxer convergência para o direito penal, vá ao direito penal. Mas a primeira sugestão que eu trago a você é tente levar o tema para a legislação brasileira. Isso é ponto inicial, ok? Então anote essa observação. Qualquer tema apresentado pelas comissões devem ser o quê? Contextualizados na legislação brasileira. E, obviamente, você estará o quê? Assegurando um assentamento que traga, ou que leve, melhor dizendo, ao avaliador objetividade. Ok? A Constituição é a estrutura macro da legislação brasileira. Então, na introdução, se você contextualiza a Constituição, e lá no desenvolvimento você vai para o quê? Para leis específicas, você está partindo da abrangência para alcançar o quê? Uma situação específica. Ok? Da macro para uma progressão interna. Aqui, pelo que eu estou vendo, vamos voltar, observe que a pessoa trouxe uma introdução concisa, de fato. Isso no texto dela deu 5 linhas. É interessante que a introdução fique entre 4 e 5 linhas. Isso para uma redação de 30 linhas no máximo. Não é? A redação que eu recebi da pessoa, realmente, isso aí está assentado em 5 linhas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também é, olha o que eu ponto em amarelo. Então, o que está antes de apesar disso é por objetividade. E esse apesar disso é o quê? É uma articulação. É uma articulação, então, você tem, sem dúvida, o quê? A sua introdução, essa introdução que está aí, articulada. Se está articulada em 2 ideias, eu tenho, apesar disso, socializando conteúdo, ou sendo elemento de coesão de ideias. O que se lembra o quê? Uma articulação macro. Lembra da articulação macro? Que é quando você se utiliza de um conector para relacionar ideias. Importante que você faça. E ela contextualiza uma sintaxe de tensão, que são ideias contrárias, e isso, claro, se contextualiza no tema proposto. Porque os movimentos sociais, justamente, vão servir de tensões para o quê? Para a primeira parte do tema, que seria, sem dúvida, o crescimento econômico. Apesar disso, observa-se na realidade brasileira o contrário. Disso resulta a importância de
E aí ele contextualizou os movimentos sociais. Quer dizer que os movimentos sociais se opõem justamente à maneira como se dá o desenvolvimento do país. Então, o próprio tema, a pessoa que elaborou a sua redação, ela conseguiu alcançar no tema uma tensão. E essa tensão vai servir de quê? De articulador macro entre quem? Entre os dois núcleos que constituem o tema. Então ela alcançou o quê? A estrutura sistêmica ou a imbricação entre os núcleos que integram o tema. Ok? Então vamos anotar. O tema traz uma estrutura composta. Pode escrever. O tema traz uma estrutura composta. Ou seja, existem dois núcleos ideativos. A relação que há entre eles, repetindo, a relação que há entre eles é de tensão. Os movimentos sociais estão tensionados em meio a quê? Ao avanço econômico. Ponto. Quando a introdução é oportuna, ela vai procurar, de maneira concisa, trabalhar os núcleos do tema. Mas trabalhar de que maneira? Proporcionando objetividade, e você, autor do texto, só entra na introdução como articulador. Então evite na introdução explicações, evite na introdução exemplificações. Enfim, evite qualquer termo que venha a garantir o quê? O desenvolvimento. Você tem que ser conciso. Desenvolvimento será após a introdução. Tenha a introdução como sendo o índice de um livro. Está me entendendo? Um índice de um livro. Onde você vai o quê? Apenas se preocupar em apresentar um articulador macro que proporcione a condição concreta, que é a relação sistêmica entre as ideias que constituem o tema. Isso ela fez, usando, sem dúvida, apesar disso. Né? Então, eu diria a você, seguramente, que toda essa parte aqui que eu estou... Toda essa parte aqui que eu vou pintar de verde está para os movimentos sociais. Ok? Que, claro, se tensionam em meio a quê? Ao desenvolvimento econômico. E na primeira parte, quando ele menciona a Constituição, o candidato menciona a Constituição, você tem justamente o quê? Uma sociedade livre, justa e solidária. E você tem a erradicação da fome, da pobreza e da marginalização. Parece que o que está assentado em lei constitucional, na prática, não está sendo o que concretamente verificado. É tanto que existem reações sociais, conforme ela declara aí na segunda parte do desenvolvimento. Tá? Então, finalizando, comentário sobre a introdução, para um tema que traz estrutura composta, você tem o quê? Sem dúvida alguma, uma introdução ou enunciação inicial, também com estrutura composta. E o apesar disso, obviamente, é a articulação macro que está fazendo a imbricação ou a estrutura sistêmica dos conteúdos que constituem o tema. Vamos ao desenvolvimento. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Embora o brasileiro começou bem, começou usando a articulação macro que já foi apresentada antecipadamente na introdução. E lembra? Ela usou apesar disso. E aqui ela usa embora. Embora é o quê? É tão concessiva quanto o quê? Apesar disso. Que na equivalência com as coordenadas equivale à oposição. Ou seja, a coordenada adversativa. Qual a melhor estilística?
A estrutura, por subordinação, ela está primando por um articulador que apresenta melhor estilística. Perfeito. Embora o brasileiro, sobretudo o nordestino, perceba uma melhoria na qualidade de vida, devido a quê? A pessoa esqueceu de usar o acento indicativo de crase. Está vendo? Está faltando um acento indicativo de crase. Não é isso? Aqui, um acento grave, hein? E isso foi tirado do ponto do candidato. Devido às diversas políticas sociais e obras de infraestrutura, a renda de grandes empresas, a instalação de portos, olha, renda de grandes empresas e seu desenvolvimento econômico, que está no tema. A instalação de portos é o desenvolvimento econômico, que está no tema. Além de agências de fomento, como Sudene, Sudam, convergem para o desenvolvimento econômico. E ele dá exemplo, a pessoa dá exemplo, como Sudene, Sudam. A instalação de portos, ela diz onde? Em Suape, Pernambuco. Bem, desenvolvimento e detalhamento. E isso está gerando o quê? Uma imersão. Perfeito. Embora o brasileiro, sobretudo o nordestino, perceba uma melhoria na qualidade de vida, e a melhoria se dá devido a quê? A uma relação de causa e consequência. Devido às diversas políticas sociais e obras de infraestrutura, a renda de grandes empresas, a instalação de portos, tudo isso é o quê? É a causa, gerando melhoramento de qualidade de vida, que é a consequência. Embora haja essa relação de causa e consequência, o que é que ele diz? Ainda há convivência muito próxima de extremos de pobreza e riqueza. Poxa, eu estou vendo o texto mantendo o quê? Mantendo, sem dúvida, a tensão. Não é isso? Entre itens que apresentam pura objetividade. Tá? Isso faz com que a sociedade não seja livre, tampouco justa. Quer dizer, essa relação de causa e consequência, veja, quem é a causa? O que eu vou pintar de amarelo. As diversas políticas sociais e obras de infraestrutura, a renda de grandes empresas, a instalação de portos, e ele dá exemplo, né? Agências de fomento, cita, causa. Quem é a consequência? O que está antes da cor amarela que eu pintei, que é a qualidade, melhoria na qualidade de vida. Ok? Melhoria na qualidade de vida. Melhoria na qualidade de vida. O que eu grifei de vermelho é a consequência. E o que eu pintei de amarelo expressa uma cadeia de causas, né? Causa e consequência. Quando eu leio mais adiante, isso faz com que a sociedade não seja livre. O que é que não faz com que a sociedade seja livre? Essa relação de causa e consequência vira causa para consequência a sociedade não ser livre. Perceba que está bem imbricada, né? A estrutura do texto até agora. Pois com as desigualdades vem a pobreza e a marginalidade do indivíduo. E esses motivos o levam, errou a concordância, motivos teria que ser levam no plural. Muitas vezes a se envolver com a criminalidade, gerando por sua vez desequilíbrio para todos. Eu pergunto, falta uma coisa imprescindível nesta primeira paragrafação. É o tópico frasal. Tá vendo? E aí o candidato vai perdendo ponto no quesito estrutura.
É muito importante que, olhe para mim, é muito importante que toda vez ao se fazer o parágrafo do desenvolvimento, que garanta o quê? A inserção de uma referenciação, de uma ideia que você vai trabalhar, é necessário o tópico frasal. Está faltando o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É você, de maneira concisa, abrir o quê? Abrir uma afirmação, por exemplo, de maneira concisa, para depois partir para desenvolvimento desta afirmação. Lança-se uma afirmação objetiva. Em seguida, você vai proporcionar a imersão, que é a quebra dessa concisão. O parágrafo deve trazer, o primeiro parágrafo do desenvolvimento de sua redação tem que trazer essa estrutura que é um paralelismo. Tópico frasal, desenvolvimento. Tema, rema. Alguns especialistas na literatura específica sobre texto chama de tema e rema, e não trouxe. Veja também que nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento você tem erro de gramática, né? Devido a que na segunda linha do parágrafo, no final, faltou o acento indicativo de crase, e o verbo levar, lá no final do parágrafo, deveria ser no plural, porque o sujeito é justamente o termo esses motivos. Quer dizer, erro de gramática, mais de um erro. Erro na estrutura do parágrafo por não construir um tópico frasal, isso já é perder ponto, sem dúvida alguma. Agora, o que é que o lado positivo? É que a pessoa trabalhou mostrando uma cadeia de causa e consequência, e depois, ao dizer isso faz, quer dizer, a imbricação entre causa e consequência vira causa para o que segue como consequência. Ok? Até o próximo bloco, quando continuaremos a analisar a redação da pessoa.